Bom, senhores, a nossa última live tem quase 100 acessos e tem bastante gente que acessou a live. Eu achei bastante interessante, porque são poucos alunos, né? É uma sala só, mas tem mais de 100 acessos. Eu vou pedir para vocês colocarem o nome mesmo, né? A série. A série não precisa, o nome e o número aí de preferência, que vai salvar aqui. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Bourdieu aqui. Deixa eu ver se eu consigo apresentar a tela para vocês também. Eu fiz muitos slides. Vocês conseguem ver minha tela? Vocês conseguem ver a tela? Sim, né? Não, tá aparecendo. Não? E agora? Não, ainda não. Aí, Agora sim. tá assim? Ah, beleza. Acho que a internet está um pouco lenta. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o Bourdieu, né? O Bourdieu é um sociólogo importante e ele tem vários conceitos, né? E ele cooperou bastante para a sociologia contemporânea, né? Vocês veem que ele morreu em 2002 e ele produziu uma obra bastante interessante, né? Então, quem é, sobretudo da sociologia e do jornalismo, também do direito, tem o Bourdieu em grande conta aí, porque a obra dele produziu muitos debates e suscitou muitas questões aí. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, aí falar um pouquinho sobre imaginação sociológica também. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, imaginação sociológica, mas ela, inclusive, é o nome da obra de um pensador chamado Charles W. Mills. É um livro, na verdade. E aí, o que seria essa imaginação sociológica, né? A imaginação sociológica, ela é a condição de pensar a sociedade de maneira científica, né? Seguindo, obviamente, pela linha da sociologia, a partir dos conceitos sociológicos. E essa perspectiva da imaginação sociológica dá ao sujeito a condição de pensar a própria realidade a partir de alguns elementos e de um certo critério e de uma delimitação que possibilitam, né, de certo modo, que ele consiga se compreender enquanto sujeito pensante. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui de imaginação sociológica, e aí eu já entro no Bourdieu, tá? Imagine, por exemplo, uma mulher que ela tem uma imaginação sociológica, né? Que ela tem a sua mente, os seus repertórios culturais e, e educacionais, de certo modo, nutridos por conceitos sociológicos. Então, ela está exercendo um trabalho na casa dela, né? Ela exerce um determinado trabalho e ela trabalha fora também. Ela tem um trabalho fora da casa dela também, que ela exerce ali uma determinada função. Se ela é dotada dessa imaginação sociológica, ela consegue perceber que existe ali, boa tarde, que existe ali uma dupla jornada, né? Que, de certo modo, ela, talvez por ser mulher, está dentro de um contexto, ela exerce um papel a mais, ela faz algo a mais do que um homem com a mesma idade, na mesma condição que ela, né? Então, essa percepção crítica do mundo, ela está muito ligada a essa imaginação sociológica. Então, ela vai analisar, ela vai comparar os outros indivíduos por gênero, por classe social, enfim. E ela vai perceber que, em algum momento, ela, enquanto indivíduo, está cumprindo um papel a mais, né? Ou ela está sendo explorada no mercado de trabalho ou na própria casa. Então, isso seria a imaginação sociológica. Essa capacidade de se perceber enquanto cidadão e essa capacidade de entender quais são as relações que nos submetem, né? Quais são as relações que nos prendem e que, de certo modo, nos colocam dentro de uma perspectiva de exploração, enfim. Então, isso seria a imaginação sociológica. Eu estou falando isso porque a obra do Bourdieu, ela alimenta essa perspectiva de uma imaginação sociológica. O Bourdieu é um sociólogo francês que ele consegue a proeza, digamos assim, de juntar, né, de coadunar as três sociologias clássicas aí, né, os três pensadores clássicos da sociologia, que são o Marx, o Weber e o Durkheim. Então, se você estudar cada um deles, você vai perceber que em algum momento as sociologias deles elas entram em atrito, elas se conflitam. Sobretudo a sociologia do Durkheim e a sociologia do Marx, né?
Elas estão ali, em grande parte, num antagonismo. E o Bourdieu ele vai criar alguns elementos que vão dar à sociologia dos três, incluindo a do Weber também, a possibilidade de pensar todas elas de um modo geral, sem que elas estejam em conflito. Ele vai dizer o seguinte: elas operam em perspectivas diferentes. Então, o Bourdieu é muito lido no jornalismo, né? Ele é muito lido no direito também, por causa disso, como eu disse no começo. Então, além da sociologia, o Bourdieu é um pensador interessante para quem estuda jornalismo, né? Então, se você estuda jornalismo, porque de um modo ou de outro, todo jornalista ele tem uma perspectiva sociológica da realidade, né? Ele faz uma análise sociológica da realidade ao noticiar, ao recortar uma determinada notícia. E quando ele lê o Bourdieu, e o Bourdieu está nos cursos de jornalismo das grandes universidades, né? Ele vai perceber que é possível, de certo modo, coadunar essas sociologias. E aí eu vou apresentar para vocês alguns elementos que estão presentes nessa sociologia, tá? Então eu fiz muitos slides aqui, ó, fiz 3 slides, né? Todos eles muito bem construídos, porque eu sou muito bom com slides. E vocês percebem que ele é um autor contemporâneo, né? Um autor do nosso tempo. E aí, antes de passar para o próximo slide, em que eu vou falar do hábitos, a gente vai falar hoje de 2 conceitos que são complementares na obra do Bourdieu, que é o hábitos e o campo. Eu vou apresentar para vocês o que ele diz acerca das perspectivas e cosmovisões que os homens têm, né? Então, ele vai dizer o seguinte: na sociedade, os sujeitos eles têm modos de ver o mundo, né? E esses modos de ver o mundo, eles estão muito ligados ao grau de percepção que o sujeito tem. Isso vai estar relacionado com a educação, com a cultura, com o lugar onde ele vive, enfim, né? Com o ambiente familiar. Então, ele vai dizer, existem 3 modos de perceber a sociedade, de perceber essas relações sociais, que estão muito ligadas também a essa ideia de imaginação sociológica. E cada um desses modos vai determinar um estágio em que esse sujeito está. E ele diz que o primeiro estágio seria o estágio fenomenológico. O que seria o estágio fenomenológico? Ele vai dizer o seguinte: é quando o sujeito ele está vivendo em sociedade, mas ele não tem a condição de perceber a teia de complexidade que permeia o ambiente onde ele está. Então ele reage ao fenômeno. Então, o que seria o fenômeno? Imagine, por exemplo, que o lugar onde ele vive tem enchentes, né? Chove, enche de água. Como que o sujeito lida com essa problemática? Ele sempre vai perceber que encheu, né? Que é meio óbvio, e ele sempre vai se apropriar de uma explicação pronta. Essas enchentes, elas acontecem porque o governo não faz nada. Então, é sempre uma perspectiva muito do senso comum. O sujeito, ele não está disposto a pensar numa teia de relações e na causalidade, na relação de causa e consequência que levariam àquela enchente, por exemplo. Então, toda vez que chove, ele reage ao fenômeno, né? Ele reage com uma opinião pré-concebida. Então, esse seria, basicamente, o estágio fenomenológico. Isso acontece, eu não sei se vocês já viram, acontece muito em conversa de transporte público, né? As pessoas, trânsito, aí as pessoas vão dar alguma explicação acerca do trânsito, e essas explicações são sempre explicações bastante simplórias, né? Até porque você não quer fazer uma reflexão sociológica dentro do ônibus, mas elas são reflexões bastante simplórias, elas estão sempre ligadas a uma ideia de que você viu o problema e você reage ao problema. É uma relação de fenômeno e reação. Então, acontece um determinado fenômeno, você reage a ele com uma explicação pré-concebida, sem muita necessidade de entender como a coisa toda funciona. Então, essa seria a primeira perspectiva, que é uma perspectiva mais simples. Aí, a segunda, ele vai chamar de objetivista. Essa perspectiva objetivista, ela é um pouco mais avançada do que a fenomenológica, mas ela ainda não dá conta do todo. Então, imagine, por exemplo, que o sujeito mora num lugar onde dá enchente, onde as enchentes acontecem, e ele sabe que as enchentes acontecem ali por alguns fatores. Então, as pessoas jogam lixo no córrego, muita gente não embala direito o lixo, não joga no dia certo, o governo também não cumpre a sua parte, enfim. Então, tem vários elementos ali
que dão a ele uma percepção acima dessa reação do fenômeno. Então ele vai dizer, olha, chove aqui porque está todo mundo jogando lixo no córrego, uma hora vai encher. Então percebam, é um pouco mais complexo do que a anterior, mas ela ainda não daria conta do todo. Seria o sujeito, de certo modo, saindo do senso comum, né? Abandonando o senso comum em direção a uma perspectiva um pouco mais complexa. E aí você tem essa terceira perspectiva, que o Bourdieu vai chamar de pragmática, ela já vai mergulhar numa teia de relações. Isso quer dizer o quê? O sujeito ele vai agir como o primeiro do fenômeno, a fenomenológica, ele vai perceber que existe uma teia de relações ali, que tem realmente uma relação direta com o lixo jogado, com o governo não agindo para fazer uma limpeza do córrego e tudo mais, mas ele vai perceber também, nesse caso, que existe uma complexidade maior ainda, que diz respeito à educação dos indivíduos, que é precária, e os indivíduos não se preocupam com as consequências do lugar, com o voto durante uma determinada eleição, as pessoas votaram não no mais competente, mas votaram naquele que fez mais promessas, e aí o indivíduo se omitiu porque ele não tinha um determinado olhar para o social, nem para as infraestruturas. Tem a ver também com a história do país, né, de omissão do governo. Então, percebam, nessa último estágio, que é a pragmática ou a praxeológica, que é a última, né, dessas três perspectivas de cosmovisões, ele vai dizer assim que, de certo modo, essas pessoas elas já dão conta de entender que existem relações econômicas, relações sociais, que existe uma questão educacional, que existe o ambiente e a cultura também daquele lugar, que existe uma presença ou não das autoridades. Então, nesse terceiro estágio, que seria o pragmático ou praxeológico, o sujeito ele já está numa perspectiva mais avançada, ele já consegue entender as causas, só jogar o lixo. Pra mim, caiu. Eu também, mano. Ih, rapaz, mano, caiu. A aula caiu aqui. Caiu de todo Será que mundo. ele tá falando sozinho? Deve estar. Alguém manda mensagem pra ele. Peraí. Acho que agora voltou. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Estamos, agora Sim. sim. Agora sim. Quando parou? Vocês lembram quando parou? Faz tempo que parou, que caiu a aula? Alguns Uns 20 minutinhos. segundos. Uns 20 segundos, eu acho só. Ah, tá. Eu cheguei a falar da praxeológica. Tinha começado a falar. Tinha Aí começado, caiu. beleza. Tá, eu vou voltar aqui então. Deve ter apagado a internet aqui. Então, as duas anteriores é a fenomenológica e a objetivista. Então, a fenomenológica, o sujeito reage ao problema sem pensar muito no problema. A objetivista, o sujeito já começa de algum modo procurar, né, as causas para entender as consequências. E aí, na praxeológica ou na pragmática, o sujeito já consegue entender essa relação de maneira mais complexa, né? Tanto social quanto educacional. Então, ele vai entender que existe uma questão com a cultura, que existe uma questão com a educação, que o voto errado, que, enfim, que o ambiente cultural, que a ausência do Estado, que outras questões, né? O desmatamento, a poluição do córrego e que todas as coisas que aconteceram durante o tempo até chegar aquele processo da enchente, até chegar aquele fenômeno, são muito mais complexas do que dizer choveu, vai encher ou encheu porque as pessoas jogam lixo. Então existe uma relação causal muito mais complexa. Essa é a ideia central, né? Então você tem três momentos: o fenomenológico, em que o sujeito reage ao problema sem pensar; o segundo, em que o sujeito começa a pensar; e o terceiro, em que o sujeito, para além do problema, ele vai começar a pensar no que gerou aquele problema, não só no que diz respeito à infraestrutura, mas também às relações sociais. Mesmo porque é exatamente isso que a sociologia estuda, né?
a sociologia vai dizer, os homens, eles perceberam que era necessário que eles vivessem em grupo. Há 10 mil anos atrás, lá, vocês devem ter visto isso na aula de história. Porque, na natureza, o homem é um dos animais mais frágeis, né? A gente não tem velocidade, a gente não voa, a gente não tem nenhum tipo de elemento de caça. Então, foi necessário que nós vivêssemos junto, que nós nos organizássemos. Só que à medida em que a gente se organiza socialmente, a gente tem as tensões, a gente tem os conflitos. E esses conflitos, eles estão relacionados às vontades que os indivíduos têm. Então, você mora num determinado lugar, né, todo mundo na sua rua respeita, sei lá, o horário de que você pode fazer ou não barulho. Mas tem uma pessoa que não respeita. Então, para sobreviver o grupo, né, a gente precisa aprender a lidar com esses problemas. E é isso que a sociologia vai pensar, essa relação. Porque não basta ir lá e xingar o vizinho. É importante entender o porquê o vizinho age como age, né? Quais são as premissas que o levaram a desrespeitar o agrupamento social. Então, o Bourdieu vai pensar nisso também. E aí, a gente vai chegar aqui na parte do hábitos, tá? Então, tem aqui um slide maravilhoso que o professor fez. E aí, o que seria o hábitos? O hábitos é uma abstração, tá? Então, o Bourdieu ele criou duas abstrações, que é o hábitos e o campo, para tentar, de algum modo, explicar por que as pessoas agem como agem. Então, o Bourdieu ele vai dizer assim, tem um agente social, então tem lá você agindo, e tem a sociedade. Quando você age, quando você toma uma determinada medida na sociedade, você influencia a sociedade. Mas também, de certo modo, você é influenciado por essa sociedade. Então, de um modo ou de outro, você tanto influencia a sociedade, quanto você também é influenciado por ela. Então, você age com a sua subjetividade, né, com a sua opinião, com os seus valores, mas ao agir com os seus valores, você determina parte dessa sociedade naquele microcosmo onde você está. Por outro lado, esse seu modo de pensar, ele também é determinado pela sociedade. Então, é bastante complexo, né? Porque o Bourdieu vai dizer assim, que existe um sistema de disposições construídas e que as estruturas são sempre estruturantes. E é isso que gera o que ele vai chamar de hábitos. O que seriam as estruturas estruturantes? Imagine, por exemplo, que você está vivendo em sociedade, né? E aí você tem lá a igreja, não precisa imaginar porque isso acontece, né? Mas você tem a igreja, você tem a polícia, você tem a escola, você tem todos os agrupamentos sociais organizados. E aí, com esses agrupamentos sociais organizados que a gente tem na sociedade, a gente toma as nossas ações, a gente toma as nossas medidas, a gente age no mundo. Só que você tem a sua opinião, você tem o seu modo de enxergar a vida, né? E toda essa sua opinião e esse modo de enxergar a vida, ele é consequência das estruturas que estão no mundo. Então, é mais ou menos assim, você age como quer, porque você tem liberdade, mas toda essa liberdade que você tem de agir, ela só pode acontecer porque a sociedade em que você está, ela determina os pressupostos. Então, por exemplo, eu coloquei aí, né, um trecho do famoso poema do Drummond, né, em que havia uma pedra no meio do caminho. Eu coloquei exatamente para tratar como exemplo, né? Se existe uma pedra no meio do caminho, eu preciso tomar uma atitude com relação a ela. Eu posso escalar a pedra, eu posso desviar da pedra, eu posso voltar. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não posso negar a presença da pedra no meio do caminho. A mesma coisa acontece com relação às nossas ações. Todas as vezes em que a gente age, essas nossas ações, elas são pressupostas por uma estrutura de uma sociedade que já acontecia, que já existia antes da gente chegar. Então, isso quer dizer o seguinte, você pode ou não gostar da religião, por exemplo. Você pode ou não gostar da igreja. Mas você não pode negar que a igreja é um elemento presente na sociedade e que ela te obriga a pensar nela. Você pode ou não gostar da polícia, mas você não pode negar que a polícia é um elemento presente na sociedade e que ela te obriga a pensar nela. Então, é como se você tivesse que fazer uma escolha, mas essas escolhas que você precisa fazer, de certo modo, elas estão condicionadas àquilo que já existe. Aí, desse modo... nesse contexto, as estruturas são estruturantes.
Quer dizer, as estruturas que existem, elas são absorvidas pela sua mente, elas se tornam elementos dentro da sua mente, e você só consegue pensar a partir delas. Então, não existe o pensamento puro, né? Você não consegue pensar de maneira pura, porque os elementos que você conhece, a linguagem, a sua cultura, as instituições e aquilo que está constituído já existe antes de você nascer. E é nisso que o Bourdieu ele coaduna a sociologia do Weber, do Marx e do Durkheim, né? Porque o Durkheim vai dizer que a sociedade existe antes do indivíduo, né? E o Marx vai dizer, assim, de modo, a grosso modo, que o indivíduo constitui a sociedade. Então, percebam, as duas sociologias, elas caberiam nessa perspectiva do Bourdieu, porque o Bourdieu vai dizer o seguinte: você é livre para escolher, mas as escolhas que você faz, elas acontecem a partir de estruturas que já existem. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês vão na praça de alimentação, vocês estão com fome, e aí vocês vão na praça de alimentação, vocês escolhem comer no Burger King, ou no McDonald's, ou no, sei lá, no Spoleto, em qualquer outro lugar. Todas as escolhas que vocês fizerem naquela praça de alimentação, elas só vão poder acontecer porque ali existe o restaurante, ali existe a lanchonete. Então, não tem como você querer comer uma coisa que não existe naquela praça de alimentação, se você quer comer naquela praça de alimentação. Entendem, senhores? Então, aquilo que já existe, de certo modo, condiciona o modo como você pensa. Você pode fazer o que você quiser com essas coisas. Você pode até não comer, por exemplo, na praça de alimentação, mas você não pode negar que as opções que estão lá dadas, elas são as únicas opções que você tem. Então, é mais ou menos o que acontece com o modo como a gente pensa, né? Então, você tem um determinado modo de pensar. Esse seu determinado modo de pensar, ele não está necessariamente ligado às suas vontades puras. Porque, embora você lide com esses elementos, você precisa tratá-los. É como se você tivesse um conjunto de escolhas para fazer e escolhesse entre uma delas. Mas você não pode deixar de escolher aquilo que está ali. Então, você tem 10 escolhas. Você pode escolher uma das 10. Mas você não tem uma escolha número 11. Por quê? Porque as estruturas externas, que são objetivas, ao serem internalizadas na sua mente, elas se tornam estruturantes. Então, o modo como você vai pensar, segundo o Bourdieu, vai ser determinado por essas estruturas que já existiam. Então, por isso que eu usei aí a pedra no meio do caminho. Se existe uma pedra no meio do seu caminho, no meio da sua mente, digamos assim, você vai ter que pensar a partir dela. Você pode ter a opinião que você quiser acerca dela, mas você não pode negá-la. Tudo bem até aqui, senhores? Tá tranquilo até aqui? Tá suave. Tá suave? Então, a ideia principal do Bourdieu é essa. As estruturas, elas são sempre estruturantes. Você tem as coisas que te cercam, o mundo externo, você absorve essas coisas, e as estruturas, né, você absorve e elas passam a ser estruturantes também. E à medida em que elas se tornam estruturantes, você só consegue pensar a partir desses elementos que já estão aqui dentro. Então, por exemplo, eu sou cristão, eu não gosto de igreja. Independentemente da escolha que você faz com relação à igreja, você não pode negar que a igreja ela está presente na sociedade, que ela cumpre uma função e que ela tem um determinado papel ali, e que ela tem uma determinada força, um determinado poder. A escola, mesma coisa. Eu gosto ou não gosto, mas é a mesma coisa. O braço armado do Estado, a polícia, a mesma coisa. A política, o Congresso, as ideologias. Eu não gosto do Marx. Eu gosto do Marx. Eu gosto do Mises, eu não gosto do Mises. Independentemente do modo como você veja o mundo, como você vê o mundo, as suas escolhas elas são sempre determinadas por esse hábitos que é internalizado em você. E aí é interessante porque o hábitos ele media a sua relação com a sociedade. Você tem os seus interesses e a sua subjetividade, mas a sociedade ela é sempre objetiva. Então tem você subjetivo, com suas vontades e opiniões, e você tem a sociedade objetiva, com as suas instituições determinadas. E aí existe uma relação, né, entre essas duas forças, porque à medida que você escolhe, você determina essa sociedade, mas essa sociedade também te determina. Então existe uma relação bastante complexa nisso tudo, que é essa relação entre aspas, de poder. E aí o Bourdieu vai dizer o seguinte: desse hábitos, né, dessa abstração que a gente chama de hábitos, a gente tem que está muito ligado à cultura do indivíduo, à maneira como o indivíduo se porta. A gente tem uma outra
perspectiva, que é o campo. E aí eu coloquei um campo de futebol aí, mas para vocês lembrarem do nome, do conceito e da ideia, porque não tem tanto assim a ver com o campo, a não ser porque tem determinadas regras, né? Então, imagine o seguinte, o campo, vai dizer o Bourdieu, ele é um ambiente de tensão e poder. Então, você tem as suas opiniões, você tem o seu modo de ver o mundo, e você vai viver o mundo na prática, você vai praticar, né? Você vai viver. Quando você chega nesse ambiente, que seria o campo, né, que é todo determinado já, que ele tem todas as suas funções determinadas, você vai ter que lidar com as tensões, porque você quer uma coisa, mas o campo, ele está tudo determinado ali, todas as ações, todas as estruturas já estão determinadas. Que para você poder lidar com elas, você vai ter que se adequar a essas ações. Então é mais ou menos, aí nesse sentido é um pouco parecido. Se você vai jogar futebol, você não pode, se você não for goleiro, você não pode pegar a bola com a mão, porque você está quebrando a regra. Você está indo para além daquilo que as convenções, que as leis, que a tradição, enfim, tudo aquilo que estabelece o campo permite. Então, professor, eu quero fazer tal coisa. Vai haver uma tensão entre você, né, enquanto indivíduo, com suas vontades, e a sociedade, nesse campo, nesse ambiente, com as suas regras delimitadas. E é claro, essas regras podem mudar, mas isso vai depender muito dessa tensão de poderes, porque vai haver sempre uma tensão de poderes. A tendência é que o campo permaneça do jeito que ele está. Então imagine, por exemplo, para a gente mudar uma determinada regra durante os períodos históricos, muita coisa teve que acontecer, muita gente teve que morrer, muitas manifestações precisaram ser feitas para que as instituições estabelecidas elas se alterassem. Por quê? Porque elas têm as suas regras. Então, se você faz, sei lá, você gosta de ouvir música alta, e você está num lugar onde as pessoas não gostam de ouvir música alta, existe uma regra tácita ali que você não pode quebrar. Se você quebra essa regra, se você entra em conflito, vai haver uma tensão. E aí, aquele que tem mais poder, entre aspas, vai conseguir estabelecer a sua vontade. Percebam, senhores, é sempre uma tensão e uma relação de poder. Né? Porque, de um modo ou de outro, cada agente que está no campo ocupa uma determinada posição, inclusive você, com seus desejos, com seus gostos. Então, a sociedade, ela está... o lugar que te abarca, a sociedade, ela está estabelecida, e à medida que você age, você determina essa relação com tensão. Então, você vai ter que estudar 8 horas por dia, você vai ter que trabalhar 8 horas por dia. Eu quero menos. Espera aí, como é que vai fazer? Já está estabelecido. Então, vamos fazer uma manifestação para trabalhar menos, para estudar menos. Vamos fazer tomar uma determinada atitude para diminuir o preço da condução. Então, existe um jogo de tensão e poder que vai determinar essa mudança. E aí, quem tem mais poder dentro do campo, dentro desse ambiente, com suas regras estabelecidas, consegue alterar as regras do jogo. Só que as regras do jogo, elas alteram numa velocidade muito pequena, numa velocidade baixa, elas não alteram totalmente, porque isso diz respeito à estrutura social. Então, se mudarem todas as regras, a civilização, no sentido que a gente toma, ela cai, né? Ela se extirpa. Então, de certo modo, você precisa fazer com que essas mudanças aconteçam devagar, mas elas também precisam acontecer. Então, existe uma objetividade no mundo e existe uma subjetividade em você que, na prática, vão acontecer no campo. Então, o trabalho que você vai exercer, as suas relações amorosas, todas essas coisas que você faz enquanto indivíduo social, enquanto ser político, elas acontecem dentro desse ambiente de tensão, né, que o Bourdieu vai chamar de campo. É interessante pensar, porque quando você internaliza essa noção no hábitos, né, quando você internaliza essa regra que existe fora de você, que o Durkheim vai chamar de fato social, essa internalização ela começa a constituir o seu modo de agir. E aí esse seu modo de agir, ele vai reverberar no campo também. Então é bastante importante, de algum modo, criar no sujeito social, aí, no indivíduo, uma percepção da importância dessas regras, caso elas sejam boas,
para que o sujeito no campo ele consiga lidar com as regras. Ou, em outras palavras, é mais ou menos assim: eu preciso ensinar quem vai jogar futebol quais são as regras do futebol e por que elas existem. Para que elas existem, né? Qual função elas cumprem, porque senão não haveria um jogo. Então, todo mundo que entra para jogar bola, seja no estádio de um time profissional, seja na várzea, se predispôs a aceitar aquelas regras que ali estão para poder jogar o jogo. E o jogo acontece para o Bourdieu no campo. Embora o Bourdieu não esteja falando do campo de futebol, né? Isso sou eu que estou fazendo. Ele está dizendo o seguinte: no campo é que vai acontecer toda essa problemática, porque essa relação entre o que o sujeito quer e o que a sociedade permite vai gerar tensões grandiosas. E aí, como superar essa perspectiva de utilitarismo do sujeito e de pensamento coletivo? O Bourdieu vai dizer, isso vai depender muito de quando houver o campo, dentro do campo, né, na perspectiva do campo, o sujeito ser capaz de perceber o porquê ele faz as coisas. Daí a gente tem uma questão com a educação também, né? Daí a educação ser tão importante, porque se o indivíduo não entende por que ele tem que obedecer à lei, ou a regra, ou o acordo com o consenso, seja lá o que for, raramente ele vai obedecer. Então, por exemplo, o cara nunca jogou futebol, ele está acostumado a jogar basquete. Do nada, ele vai começar a jogar futebol. Se ele pegar a bola na mão e o juiz botar ele para fora, e ele não entender o porquê aquilo está acontecendo, ele não vai... O jogo vai deixar de fazer sentido para ele, em alguma medida. E é exatamente essa a questão. Então, você tem, para o Bourdieu, essa relação entre o cidadão, o sujeito determinando a sociedade e a sociedade determinando o sujeito. Porque é exatamente o que as sociologias clássicas vão dizer. Pro Marx, o cidadão, o grupo, né, grosso modo, o grupo determina a sociedade, pro Durkheim, a sociedade determina o cidadão. Pro Bourdieu, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. O cidadão determina parte da sociedade e a sociedade determina parte de como o cidadão pensa. Só estou gaguejando aqui que está acontecendo umas coisas aqui. Então, assim, de certo modo, é importante vocês entenderem que para o Bourdieu dá para combinar as duas coisas. Você tem a estrutura real do mundo de fora e eu absorvendo essa estrutura, internalizando essa estrutura e agindo de acordo com as minhas escolhas e, à medida em que eu ajo, eu também determino as estruturas que estão fora de mim. Então, basicamente essa é a ideia do Bourdieu, senhores. De algum modo, percebendo essas relações de sujeito e sociedade por meio dessa tensão, né, que vai acontecer na prática no campo, estabelecer o que é o sujeito. Daí a importância das cosmovisões do determinado sujeito. Então, a primeira parte da aula lá, fenomenológica, a objetivista e a praxeológica. Quando o sujeito está nesse terceiro estágio, que é o praxeológico, que ele consegue entender as relações causais e as consequências, né, dessas muitas causas, ele vai ter condição também de perceber o porquê ele age como ele age e o porquê a sociedade determina e estabelece limites como ela determina e estabelece limites. Então, essa tensão vai sempre acontecer à medida que o sujeito vai se esclarecendo. E aí ele se esclarece por um lado, e à medida que ele se esclarece, ele esclarece também a sociedade. É um exemplo que dá para dar para vocês aqui agora. Então, vocês, à medida que vocês se tornam cidadãos esclarecidos individualmente, coletivamente, vocês melhoram a sociedade, porque a sociedade também se esclarece. E aí, esse esclarecimento individual reverbera na sociedade e acaba voltando para vocês também. Então, a sua ação, ela volta, né? Ela tem uma reação que é uma reação boa, se for uma ação boa, será uma reação ruim, normalmente, se for uma ação ruim. Tudo bem, senhores? Está compreendido? Fácil ou difícil? O que vocês acharam? É meio complexo, eu achei. O que vocês acharam de complexo? Digam para mim. Porque é uma aula bem tranquila, assim. Ela é densa, né? De certo modo. Porque a nossa ideia de liberdade, ela cai por terra, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, o porquê eu faço o que eu faço. Então, eu convido vocês a pensarem, por exemplo, num menino da periferia, que quer muito, que tem uma condição baixa, mas ele quer muito ter uma coisa que está para além da condição dele. Sei lá, um tênis de R$1.000, uma moto cara, alguma coisa que não está ali no hall de possibilidades que ele tem. Percebam, a sociedade determinou o modo como ele pensa
sem que ele o perceba. Ele acha que aquela vontade que nasceu nele é uma vontade nascida dele, é uma vontade pura, ela é impulsionada pelos seus próprios desejos, quando na verdade o modo como ele vê o mundo e os desejos que ele tem são estabelecidos de fora para dentro. Então ele vai falar, não, mas eu quero essa, sei lá, tô dando uns exemplos meio toscos aqui, mas ele vai dizer assim, eu quero essa camisa da Nike aqui, porque eu curti tudo, ela é muito bonita, e pá, e não sei o quê. De certo modo, ele não tem a consciência de que esse desejo e esse gosto que está estabelecido nele é também um gosto que foi, de certo modo, imposto, aí eu coloco imposto entre aspas aqui, pela sociedade na qual ele vive. Então, os desejos e as vontades dele, os gostos e as escolhas que ele faz, embora sejam escolhas suas, elas também são estruturadas pelas estruturas que o cercam. Então, a ideia de liberdade, ela é tensionada aí. Ninguém, entre aspas, ninguém é livre, porque você só pode escolher dentro das relações que estão presentes naquilo que você vivencia ali. E aí tem mais uma outra questão, que é a seguinte, no campo acontece as tensões de maneira muito ampla. Por quê? Porque no mesmo campo podem haver pessoas com vontades totalmente diferentes, e essas vontades podem ser diferentes também das vontades ou das estruturas estabelecidas pela sociedade. Então, o sujeito pode querer uma coisa, outro sujeito pode querer outra, né? Um sujeito quer isso, outro sujeito quer aquilo, né? E a sociedade quer outra coisa dele. Então, você tem uma tensão no campo que não é só uma tensão entre o sujeito e o, entre aspas, e o Estado. É uma tensão entre o sujeito, o Estado e os demais sujeitos também, porque está cada um querendo alguma coisa, né, nessa tensão, nessa dialética que força as perspectivas. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Alguma dúvida? Algum questionamento? Algum exemplo? Foi tranquilo, então? Eu consigo... Sim. Eu acho que foi porque a gente tirou uma parte boa aí. Eu tratei mais da questão especificamente do hábitos e do campo. Então, só para a gente fazer aqui uma breve revisão. O hábitos é aquilo que nos constitui enquanto sujeito, né? Então, as estruturas são estruturantes porque o que está fora a gente internaliza e aí a gente começa a pensar desses elementos, a partir desses elementos que estão na gente, que vieram de fora para dentro. Então, a ideia da pedra no meio do caminho, ela é bastante interessante para vocês pensarem nisso, né? Havia uma pedra no meio do caminho e eu preciso lidar com essa pedra. Como eu faço? Eu estou na praça de alimentação, eu vou comer em algum lugar, mas eu só posso comer nos lugares que estão estabelecidos, que aqui estão dados. Então, a minha liberdade, ela é limitada pelos elementos que dão a mim a escolha. Eu não sou livre para fazer o que eu quiser, porque está tudo determinado ali. Eu vou ter que escolher entre... Eu tenho uma caixinha de lápis de cor colorido, eu vou ter que escolher uma das cores que estão ali na caixinha de lápis colorido. Eu não posso escolher uma cor que não existe naquela caixinha, porque senão eu não consigo usar o lápis, eu não consigo fazer a pintura ali. No hábitos, a gente tem o sujeito, enquanto agente social, sendo modificado e modificando a estrutura social que é objetiva. A estrutura é objetiva, o sujeito é subjetivo. E aí a gente tem o sujeito nessa relação. Onde isso acontece? No campo. Né? No campo existem essas tensões entre uma coisa e outra. Então, é basicamente isso, senhores, que eu gostaria que vocês tivessem em mente. Por quê? Porque essa condição de perceber o mundo, ela nos dá a possibilidade de analisar as coisas para além do que a gente está vendo. Hoje, quando eu estava terminando aqui, eu parei para me perguntar. Eu falei, não, segundo Bourdieu, a gente tem a fenomenológica, a objetivista e a praxeológica, sendo que a praxeológica seria uma percepção mais complexa, em que eu me vejo como sujeito e que eu consigo entender as relações. Em que estágio, na opinião de vocês, a sociedade brasileira está? Eu acho que é isso que a gente pode pensar aí nos nossos formulários, né? Onde nós estamos? Nós estamos na fenomenológica, nós estamos na objetivista, ou nós estamos nessa mais esclarecida, que é a praxeológica? E nós mesmos, né? Eu enquanto professor, vocês enquanto alunos, em que estágio vocês estão? Porque é importante a gente pensar que não dá para estar num estágio com relação a tudo.
dependendo da área do conhecimento, do tema tratado, a gente está um pouco mais avançado ou um pouco menos avançado, não é isso? Então, de uma certa forma, a gente precisa encontrar esse lugar em que a gente está aí, para poder, de algum modo, se colocar. Quem quer falar? Tamires? Oi, Oi? Quer sou falar? eu, a Miriam. Ah, desculpa. É que aparece Tamires aqui. Então tá, Sandes. Nenhuma dúvida? Nada? Nenhum questionamento? Não, Fê. Nada. Então tá bom. Então, para finalizar, eu vou passar para vocês no formulário, eu vou pedir, uma das atividades que eu vou passar no formulário para vocês, é essa autorreflexão, né? De vocês encontrarem um lugar onde vocês estão. Em que lugar vocês estão, né, nessa relação com o mundo e se há algum modo de progredir dentro desse processo, né? Claro, a gente, como eu disse, a gente é mais adiantado em uma coisa e outra, mas naquilo que você se propõe a fazer, se tem como a gente se adiantar e quais são os caminhos pelos quais a gente pode caminhar para evoluir nesse sentido. Tudo bem, senhores? Então é isso, eu acho que ficou claro a ideia, é complexo, mas está bem resumido. Então, o Bourdieu ele tem dois conceitos, duas abstrações dentro de um conceito maior que são muito importantes, que é o hábitos e o campo. O hábitos é o modo como eu penso, o campo é onde essa minha ação acontece, essa minha prática acontece. Não havendo mais dúvidas, a gente finaliza por aqui. Tudo bem? Sim, professor. Tudo bem, então. Se não há nenhuma pergunta, eu agradeço a presença de todos vocês. Né? Na segunda-feira eu envio o formulário para vocês baseado nessa perspectiva. E aí serão duas questões apenas, tá? Uma das questões vai exigir um pouco mais de concentração de vocês. E a gente se vê na próxima aula aí. Fiquem todos com Deus e até mais. Falou, professor. Alô? Ô, professor. Oi, diga. Uma pergunta, tipo, eu meio que... tipo, eu vi uma relação entre, tipo, aquele lance lá do positivismo, que eu estudei um pouco, tipo, eu não sei quase nada. Tipo, eles meio que se encaixam, porque pelo que eu lembre, o cara do positivismo, ele fala que, tipo, a galera tem aqueles estágios lá de pensamento, que eu acho que era do discurso religioso, aí tinha um metafísico, e tinha um outro que era total razão, tipo, meio que se encaixa, eu não sei explicar, tipo, porque, tipo, parece uma pegada parecida. Tem uma Eles ideia... se entrelaçam, esses conceitos? Essa é uma pergunta muito boa, Gabriel, porque está se pensando o seguinte, a ideia de progresso, né? Essa ideia de progresso, porque o Bourdieu, ele não vai dizer que o progresso ele é social, porque o Comte, ele vai dizer que a história tem os seus estágios ali. Então, é o que você falou, tem um estágio teológico, você tem um estágio metafísico e o positivista, né, que seria o científico. O Bourdieu, ele não vai pensar que a sociedade tem, né? Ele vai pensar que os indivíduos têm. Que os indivíduos têm esses estágios. Então, por exemplo, você pode ter, de certo modo, um sujeito que estaria num grau mais avançado com relação a uma determinada perspectiva, e ele estaria num grau menos avançado com relação a uma determinada perspectiva. No caso do Auguste Comte, ele está pensando no grupo social inteiro, né? Ele está pensando no período histórico, ele faz um recorte histórico. No caso do Bourdieu, ele está pensando nos indivíduos e nos pequenos grupos. Então, a questão histórica em si, ela não tem tanto peso, né, nesse sentido, porque seria mais a capacidade do sujeito de perceber o mundo mesmo. Espero ter respondido. Sim, agora faz mais sentido. Beleza. Tem mais alguma dúvida, senhores? Só isso. Então tá bom. Boa Tchau, tarde para vocês, até mais. Tchau. Tchau, prof. Tchau.